Inevitavelmente, você que está me assistindo, tem algum colega que em algum momento da vida virou para você e disse: para que eu vou estudar biologia? Eu nunca vou usar isso na minha vida. É óbvio que a Terra é redonda, eu não preciso das aulas de geografia para saber disso. Meu nome é Renato Meirelles, eu sou presidente do Instituto Locomotiva e eu confesso para vocês que em pleno século XXI eu nunca imaginei que eu teria que vir aqui e falar sobre a importância da ciência na definição das políticas públicas. Infelizmente, no Brasil, 11 milhões de pessoas acreditam que a Terra é plana. Isso mesmo, o globo, o planeta Terra, é plano. E temos um número gigantesco de pessoas que têm dúvida sobre a importância de vacinar. Vacinas, na verdade, são a expressão prática da ideia de que uma pequena dose do seu inimigo pode acabar te fortalecendo. A gente não sabe ao certo quando as vacinas surgiram, mas existem relatos que no século XVII, quando monges chineses bebiam pequenas porções de venenos de cobra para conseguir se imunizar das picadas, a ideia da vacina surgiu. Aqui, no Ocidente, a primeira vacina foi contra a varíola, na época muito mais temida do que a guerra. Isso foi em 1798, praticamente 200 anos antes da sua erradicação, que só foi concluída em 1979. Eu comento isso para que a gente entre em contato com alguns fatos importantes. O primeiro deles é que esta não é uma técnica relativamente nova. A vacina não surgiu no século XXI e a população brasileira não está sendo cobaia de absolutamente nada, diferente do que muita gente tem dito por aí nessas redes sociais. Pelo contrário, quando a vacina surgiu, as poucas ruas iluminadas tinham velas e lamparinas a gás para que as pessoas não se trobassem no meio da rua. O mundo ainda vivia na era da Revolução Inglesa, dos tiares mecânicos e da máquina a vapor. Desde o seu surgimento, no entanto, a vacina sempre sofreu com a mentira e a desconfiança. Sofreu com aquelas inverdades espalhadas pelas pessoas que preferiam morrer de doença a acreditar na ciência. Mas isso foi se sofisticando com o tempo, até se tornar uma questão ideológica. Eis uma novidade que nós não podemos chamar de jabuticaba, de um fato que acontece só no Brasil. Aliás, tudo levaria a crer que o Brasil resistiria a essa propagação de fake news que nós estamos vendo no mundo inteiro. Afinal, o nosso país é referência mundial em imunização da sua população. Nós temos o Zé Gotinha, que é um verdadeiro patrimônio nacional. Nós temos um histórico de ensinar nas escolas, desde muito cedo, que se vacinar não é apenas se proteger, mas garantir a proteção de todos os brasileiros. Nós, do Instituto Locomotiva, realizamos junto com a DOTS uma pesquisa que ouviu mais de 6 mil brasileiros. A pesquisa mostrou que 48% das pessoas já viram ou receberam alguma fake news relacionada à pandemia. É difícil estimar o quanto essas fake news impactaram as pessoas, mas um dado das mais de 6 mil entrevistas é bastante revelador. Um quarto dos 165 milhões de brasileiros tem medos infundados relacionados à vacina. São brasileiros que acreditam que vão contrair a doença se tomarem a vacina. Ou pior, que podem ter alterações no seu DNA graças ao processo de vacinação. Como se isso não bastasse, milhões de brasileiros acreditam que a vacina faz parte de uma estratégia internacional das elites para colocar um chip dentro de cada brasileiro. Um chip que serviria para monitorar aonde eles vão, como gastam o seu dinheiro. Um chip para controlar a população. A situação é preocupante.
Na prática, esses dados deverão se somar ao daqueles brasileiros que, por alguma razão bastante concreta, não irão conseguir tomar a vacina para a formação das estatísticas de não vacinados no país. A ameaça é não conseguirmos atingir a tão sonhada imunização de rebanho. É esquecermos que a vacina não serve apenas para nos proteger da doença. A vacina é, antes de tudo, um ato de generosidade. Uma ação que cada cidadão deve ter para preservar o nosso país. Não se vacinar é o adeus adiantado ao futuro melhor que todos nós buscamos. O que me impressiona mais é que isso acontece enquanto 93% dos brasileiros dizem que a Covid é um problema bastante sério, onde 8 de cada 10 brasileiros afirmam conhecer alguém infectado com Covid-19 e 90% afirmam que a vacina é essencial para que a economia se recupere. Nós acabamos de completar um ano do primeiro caso detectado de coronavírus no Brasil. 250 mil mortes depois, ainda tem gente que cria uma falsa polêmica entre restabelecer a economia ou cuidar da saúde de todos. Como se pessoas mortas fossem capazes de recuperar a economia. Como se a produção fosse possível ser feita nos cemitérios. O maior mercado consumidor do Brasil é formado exatamente pelo grupo de risco do Covid-19. São brasileiros que movimentam mais de 2,1 trilhões de reais por ano. Depois de todos esses dados, de mais de 38 pesquisas relacionadas à pandemia do Covid-19, uma coisa é certa. A única saída efetiva para se restabelecer o crescimento econômico no país é promover vacina para todos. Por isso tudo, é hora da gente se unir em prol da verdade factual e deixar claro para todos os brasileiros e para todas as brasileiras que a vacina não é ameaça, vacina é solução.